Oi, boa tarde. Eu sou a Adriana. Eu sou aluna do 7º período de Geografia. Eu curso ali no Polo CEDERJ e queria deixar, antes da aula, iniciar a aula assim propriamente, deixar aqui nesse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, um momento difícil, que bagunçou tanta coisa na vida de todo mundo, que o meu desejo é que realmente as pessoas se cuidem, que vocês fiquem bem, que fiquemos bem, tá bom? O tema que eu escolhi para trabalhar, para produzir o vídeo, foi a respeito dos biomas brasileiros, né? A gente sabe que alguns biomas estão bem ameaçados, né? Alguns têm sido bem falados ultimamente pela mídia e acho que a preservação ela parte do conhecimento. Então é importante a gente conhecer, a gente saber realmente o que envolve esses biomas e saber que todos eles são importantes, né? Cada um dos seus biomas, com as suas características, todos eles são muito importantes, tá certo? E tradicionalmente nós trabalhamos com 6 tipos de biomas, né? Entendido que o Brasil possui 6 tipos de biomas. A gente vai estar falando a respeito deles, mas vamos estar falando também, como disse o geógrafo Aziz Absaber, quase que eu erro o nome dele. A gente vai estar falando a respeito de faixas de transição, tá? São algumas regiões estão inseridas ali também, né, nesses biomas, mas que elas possuem características bem próprias, tá? E a gente vai estar falando a respeito de 3 delas, que é a mata de cocais, o manguezal, tá? Que ali ele segue toda aquela faixa litorânea, ele é a faixa costeira, e também a mata de araucárias. E eu vou começar por elas, tá? Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é um bioma. Como é que a gente define um bioma? A gente sabe que é um conjunto de ecossistemas integrados. Como é que a gente quebra isso aí um pouquinho mais para a gente poder compreender? A gente pode dizer que é um conjunto de vida vegetal e animal com condições de geologia e clima semelhantes, tá? Assim a gente define um bioma. Então a gente vai começar falando um pouquinho a respeito dessas faixas de transição, tá bom? A primeira delas está bem aqui em cima, ela está fazendo aqui uma transição, né? Ela está bem juntinha aqui de 3 tipos de biomas, que é o bioma Amazônia, o bioma Cerrado e o bioma Caatinga. Aqui a gente tem a mata de cocais. Como o próprio nome já diz, ele já faz referência, né? Coqueiros. Tem ali a presença de coqueiros, palmeiras. E a gente pode estar fazendo assim, usando como exemplo, citando o buriti, o babaçu, né? Eles são bem presentes ali, usado as sementes, né? O fruto para produtos estéticos. Então, muitos ali são retirados também para alimentação. Então, ela é bem presente ali nessa mata de cocais. É uma região que ela possui um alto índice pluviométrico, né? Muita chuva, tá bom? O clima é equatorial úmido, é um lugar quente e chuvoso, tá certo? E uma coisa bem interessante a respeito dessa faixa ali de transição é que o lençol freático dela, ele é pouco profundo, ele tem baixa profundidade e isso confere ao solo uma umidade no decorrer de todo o ano. É bem interessante isso em relação a essa faixa de transição. A segunda faixa que a gente vai estar citando é a mata de araucárias. Ela fica ali situada basicamente na região sul, né, do nosso país. Se eu não me engano, aparece uma coisinha ou outra ali também na região de São Paulo, tá? Mas é basicamente região sul, em locais mais elevados, tá bom? A gente sabe que aquela região ali, ela possui um clima subtropical, é uma temperatura, né, que geralmente ela é mais amena, tá certo? E diferente daquilo que a gente pode pensar, o nome mata de araucárias não significa que tenham apenas araucárias ali. Abaixo da linha do dossel, né, abaixo ali daquela região da copa das árvores, ali, aquela região mais baixinha, a gente vai encontrar uma biodiversidade bem grande. A gente vai ter a presença, né, de uma flora bem diversificada, tá bom? Não só araucárias, certo? E a terceira faixa de transição que a gente vai estar citando
é essa aqui que encobre todo o nosso litoral, tá? Ela pega ali toda a nossa costa, que é a vegetação costeira, que é conhecida também como mangue, né? Os manguezais. E quais são as principais características do manguezal, né? A primeira coisa que ele faz é essa separação mar-terra, né? Ele faz essa separação, essa transição ali do mar para a terra, do mar para a costa. E ele possui arbustos com as raízes elevadas. É uma região que a gente chega e a gente consegue perceber isso. A presença, né, a gente olha e já consegue contemplar ali as raízes, né? Elas se apresentam como se fossem os troncos das árvores, porque elas são bem elevadas mesmo. Isso é em função do solo ser bem lodoso, né? Tem muito lodo ali no solo, um pouco menos de oxigênio por isso, mas é um solo muito fértil, tem muita fertilidade ali por causa da queda das folhas, né? O próprio depósito ali, tudo aquilo que o mar traz também. E ela é um berçário para muitos animais dali. É uma área que se torna berçário de animais, tá bom? Então essas são basicamente as 3 faixas de transição que a gente tem. São áreas importantes conhecer, principalmente para a gente estar cuidando da preservação dessas áreas, né? Porque a gente vê que elas são muito constantes ali num determinado lugar, numa determinada faixa, né? Então a gente vê que se a gente não cuida, chega um momento que a gente não tem mais. Isso realmente traz um prejuízo bastante grande, não só para aquela região onde ela está inserida, mas acaba afetando, é claro, direta e indiretamente outros biomas e até mesmo na qualidade de vida que a gente tem, tá? Em relação aos biomas, tradicionalmente nós temos 6 tipos de biomas, mas é importante citar que algumas provas do Enem, inclusive, já vem falando a respeito dessas faixas de transição. Algum material didático também já apresenta isso. Então é bem legal a gente conhecer, tá falando a respeito disso, tá bom? Dentre os biomas, né, os conhecidos, a gente vai estar falando primeiramente a respeito do bioma Amazônia. É um bioma imenso, né? Ele cobre quase que 40% da região do nosso país, bioma Amazônia. E é uma área com uma biodiversidade muito grande. Mais diferente do que se possa pensar, essa biodiversidade não se dá exatamente por conta do tamanho do bioma, porque a gente tem, por exemplo, a tundra, deserto, né, as taigas, que são até maiores, são biomas muito grandes, mas a biodiversidade é pequena, entendeu? Em relação à área. Diferente da Amazônia, né, que em relação à área, cada áreazinha ali, ela possui uma biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, muito grande, tá? Nesse bioma, a gente tem a presença, né, as árvores, elas têm folhas, as folhas são latifoliadas. O que é isso? São folhas grandes, tá bom? Então a evapotranspiração ali é muito grande, é uma área bastante chuvosa, é uma área bastante quente, úmida, tá certo? E ocorre ali a maior bacia hidrográfica do mundo. É maravilhoso a gente pensar nisso, né? A quantidade de água que tem ali. Agora, uma coisa interessante também aqui, nesse bioma, é que diferente do que as pessoas podem pensar, o solo é um solo pobre. Quando a gente remete assim, né, à presença da floresta, parece que você plantou ali, vai dar, vai nascer. Mas, na realidade, o que a gente tem ali de fertilidade é por conta da serrapilheira, né? Ali as folhas que caem, árvores tombadas, restos de animais. Então, ela tem a presença de uma boa serrapilheira ali, que é ela que confere, né, a fertilidade, e não aquele solo que naturalmente é um solo pobre, tá bom? O solo daquela região. O segundo bioma que a gente vai estar citando é esse pequenininho, mas não deixa de ser importante por isso, que é o Pantanal, tá? É o bioma Pantanal, o nome já fala, né? Pântano. São planícies sujeitas a alagamento em épocas de chuva. Sujeitas não, elas são planícies alagadas mesmo, né? A gente sabe que em períodos de chuva, que ele ocorre mais ou menos de novembro a abril, aquela área é uma área que enche, vai ficar tudo alagado mesmo. É uma área de muita biodiversidade também, principalmente da fauna. Tem alguns animais ali, né? E dali, por exemplo, o tuiuiu, que é um símbolo ali do Pantanal,
está ali naquela região, tá certo? E é uma região que acaba sendo afetada por conta do que acontece num outro bioma, que é o bioma cerrado, né? Um bioma ali que está bem envolvido com a parte do agronegócio, então o uso de defensivos agrícolas, e acaba sendo levado ali para o Pantanal e acaba ameaçando esse bioma, tá? Então, como a gente já citou, né, vamos falar então do bioma cerrado, tá certo? Que é esse que está aqui no meiozinho, tá? Bem aqui no miolo do nosso país, tá bom? O bioma cerrado, ele é conhecido como a savana brasileira, porque tem características realmente muito parecidas com a savana africana. É uma vegetação perene, né, do ano todo, e ela é bem esparçada. Você chega e não vê assim, né, muitas árvores juntas, não. Tem uns arbustos, vegetação rasteira, tá? E o interessante, primeiro é que ele é o segundo maior bioma do nosso país e é uma vegetação que ela possui adaptação às queimadas. Então, quando a gente olha e vê a flora ali daquela região, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber árvores, né, arbustos com cascas bem grossas, elas possuem raízes profundas e tem muita presença dos galhos retorcidos por causa da presença do fogo. Então é uma região assim que ela queima, mas daqui a pouquinho a vida está de volta ali porque ela se adaptou a esse tipo de ambiente, tá? Aí a gente volta um pouquinho lá para cima, a gente vai estar falando da Caatinga, tá? Aquela lá em cima, né? É uma região, né, de baixa pluviosidade, poucas chuvas, tá bom? A vegetação é xeromórfica. O que é isso? Ela precisou se adaptar também ao clima onde ela está presente. Então não vão ser árvores, arbustos que tem muitas folhas, algumas nem tem. A gente vai exemplificar, por exemplo, com os cactos, né? E ela foi adaptando, transformando as suas folhas em espinhos, né? Porque assim você tem a menor perda de água por evapotranspiração. E é legal porque os espinhos acabam servindo de proteção, porque como o cacto ele vai guardar água, ele acaba sendo interessante, né, para os animais ali, para poderem beber da água deles, então o espinho acaba servindo de proteção, tá bom? É um solo muito rico em minerais, o solo da Caatinga, tá? Mas que tem pouca matéria orgânica, até mesmo por conta dessa vegetação, né, com poucas folhas, quase nenhuma, algumas nenhuma. Então é uma região com pouca matéria orgânica, mas é muito rica em minerais. E a tão sofrida Mata Atlântica, né? A gente vai ver alguns autores falando que hoje em dia nós temos cerca só de 2 a 4% do que seria a Mata Atlântica. Alguns acreditam, né, assim, bem otimistas, né, que a gente ainda teria 10%, só que eles citam algumas regiões isoladas nesse somatório. Então, esse conflito existe justamente por isso, porque alguns autores entendem que essas áreas, né, isoladas, elas não têm, na realidade, a representatividade do que seria a Mata Atlântica. Ela já foi assim, muito transformada, muito mexida, né, pela ação antrópica. Então, a maioria defende aí que a gente tenha hoje apenas entre 2 a 4% da Mata Atlântica, tá bom? E justamente ela tem muita relação também com a questão da colonização, né? A entrada ali do colonizador, a exploração do pau-brasil, o plantio da cana-de-açúcar, né? As grandes metrópoles são constituídas ali nessa região onde possuíamos a Mata Atlântica, então ela acabou sofrendo muito com isso, e é uma grande pena porque é uma mata com uma biodiversidade gigantesca, né? Então, realmente, a gente tem muito pouquinho hoje para ser preservado, mas talvez traga mais importância ainda para a preservação. E, por último, né, mas não menos importante, os pampas, né? A gente tem pampa que muitos pensam Pampa é a região sul, não é a região sul, o Pampa fica no Rio Grande do Sul, né? São os pampas sulinos, tá certo? É uma região muito bonita, solo fértil, né? A gente tem a chamada Terra Roxa. Os colonizadores europeus, né, os primeiros colonizadores, quando chegaram ali, eles identificaram a presença da Terra Roxa, muito boa ali para o cultivo da uva, né, ali na região sul. É uma região que você vê grandes extensões de gramíneas e herbáceas. Predominantemente é isso que a gente vê ali na região sul, tá? E é uma região de clima subtropical,
tá bom? É conhecida também como, em algumas literaturas, né, como pradarias, tá? A gente fala mais nos pampas gaúchos, mas é sinônimo das pradarias, campos sulinos, tá tudo assim englobado no mesmo assunto. Então a gente vê que a gente deu assim uma pincelada bem rapidinha, mostrando as principais características e mostrando que todos eles são importantes e que existe uma ligação muito estreita entre a preservação, né, do ambiente onde a gente está inserido com a qualidade de vida que a gente vai ter, porque nós fazemos parte disso aí, a gente está inserido, né, nesse sistema. Então, eu espero que tenha sido válido nessa aula, que tenha somado realmente. Espero que outras oportunidades estejam acontecendo, tá bom? Eu vou ficar por aqui. Grande abraço para todos.